O porquê que eu me sinto individual, sendo que aparentemente somos todos iguais. Temos as mesmas ambições, o mesmo egoísmo, os mesmos sentimentos, amor. E por que eu me sinto individual? Tem a ver? Aí entra uma coisa que Jesus falou. Então, no vídeo anterior, o senhor falou que tudo era interligado. O senhor aí entrar na individualidade da mente e falou que aí tinha que ir em algo que Jesus falou na Bíblia. O que é que Jesus falou sobre isso? Sobre tudo ser interligado, sobre individualidade. Para a gente saber disso que eu vou falar aqui agora, que Jesus falou, nós temos que buscar um ponto fundamental, que é a nossa jornada. Nós somos criados por Deus, aí nós temos a trajetória que vai nos levar aonde? Apesar de a gente viver aqui, uns fazendo tem errado, outros fazendo tem certo. Então, qual é a finalidade que Deus criou nós? Quando nós vamos tirar um exemplo pelas células do corpo de qualquer organismo que contém toda a cadeia genética, que contém todo o DNA do corpo, e uma célula humana ou de um animal, ela pode ser clonada. Então nós já falamos que uma célula, ela carrega todo o DNA do corpo que a gerou. Então, para nós entender mais a fundo, nós vamos voltar lá em Deus. Voltar a Deus. Porque quando nós falamos em Deus, falar em Deus, universo, absoluto, cosmos, é a mesma coisa. Nós não estamos falando de coisa separada, nós estamos só usando termos diferentes para a gente se aproximar mais do que a gente está falando. Então, da mesma forma que o nosso corpo é composto de células, que pode ser clonada, que carrega o DNA do corpo, da mesma forma é o corpo de Deus. O corpo de Deus, cada centelha do corpo de Deus, vamos botar que seja uma célula. Então, o corpo de Deus sendo infinito, sendo o absoluto, o corpo de Deus é pura energia também. Então, vamos botar que o corpo de Deus é composto de células. Cada célula do corpo de Deus é um clone de Deus. Então, o que nós somos, em essência? Nós temos o DNA de Deus, nós temos a carga genética de Deus. Tudo no corpo de Deus tem que ter o DNA dele, tem que ter a carga genética dele. Então, fala que quando nós somos criados, muita gente acha que chega um determinado ponto, Deus falou, lá vou criar um homem. Mas isso não condiz com a ciência da evolução, de como ele chegou ali. Que Deus não ia simplesmente fazer uma mágica, criar um homem, então, tá aí o homem, ó. Aqui, então, essa parte da criação que fala do homem criado do barro, o senhor entende como uma alegoria, para explicar alguma coisa. Isso aí, nós vamos pegar isso numa outra parte. Simbologia. Mas só dando um exemplo. Uhum. Que nós, no nosso início de existir, Jesus não fala que ele estava em Deus? Então, cada célula do corpo de Deus tem a síntese de Deus. Tem o resumo de Deus. Está tudo ali. A mente de Deus, o corpo de Deus, está em cada partícula de Deus, de cada célula de Deus. Então, quando fala que nós nascemos, é como se cada célula dessa se visse como um eu. O eu, Deus. Mas em síntese. Porque cada célula dessas vamos ver como uma semente. Da mesma forma que nós vemos a semente de uma árvore aqui. Que é plantada e ela, mesmo sendo uma semente, olha assim, parece que ela não vai nada, ela está cheia de movimento, tanto que a gente põe na terra. Você vê a sementinha paradinha ali, sem movimento nenhum. Mas por dentro, ela tem toda a síntese da árvore mãe. É uma árvore mãe condensada. Condensada é um resumo
tá tudo ali. A genética todinha da árvore tá ali. Vou botar o DNA, a carga genética da árvore, é tanto que a única coisa que a semente precisa é de cair no solo. Então ela precisa da condição certa para poder expandir. Aí, nós, como essas sementes da árvore, Deus, vamos botar Deus como a árvore. Tem a semente. Nós somos a semente de Deus. Porque Deus não podia, em hipótese nenhuma, criar nós imperfeito ou faltando uma parte dele. Isso é mais do que óbvio. E eu vou provar isso aqui no que Jesus falou. Então, cada célula dessa de Deus, cada semente dessa de Deus, ela já tinha uma individualidade, que era a mesma individualidade de Deus. Só um minutinho. Então, para quem não está entendendo ali, talvez, que caiu nesse vídeo de paraquedas, então, quando ele está falando aqui das células de Deus, ele está criando uma forma da gente entender o que ele está falando. Ele está dando exemplo. Ele não está falando que Deus tem células igual ao nosso corpo, não. Ele está fazendo aí uma simbologia para a gente entender o que está falando. Se você não está entendendo nada, volta no vídeo anterior, nos últimos 2 vídeos, e pega o bate-papo completo, e você vai ver que a gente está falando aqui de coisa muito profunda e realmente precisa de prestar bastante atenção, porque senão perde o fio da meada, né? Isso mesmo. Então, bora lá continuar o raciocínio. Eu estou falando de uma forma que eu não achei em lugar nenhum alguém que explicasse desse jeito. Realmente, eu nunca vi ninguém explicar Deus da forma que o senhor está explicando. Porque fala, nós viemos de onde? Nós viemos de Deus. Mas nós nos vemos assim, um corpo humano. Então, como nós viemos de Deus? Nós viemos em essência. A nossa essência é Deus. Então, vamos voltar lá. Cada célula do corpo de Deus, vamos botar que Deus é uma árvore. Da mesma maneira que qualquer fruta aqui cresce, dá flor, dá o fruto, aí dá semente. Se pegar a semente, se for uma semente de manga, vai dar uma mangueira. Se for uma semente de laranja, vai dar uma laranjeira. Aí, se toda semente de uma laranja for plantada, vai dar laranja. Então, cada semente vai falar, eu sou a laranjeira. Todos igual a mesma árvore mãe. Então, Deus, ele passou tudo que ele tem, a mente dele, o corpo dele, tudo, e formou ele como semente. Então, todos nós somos o mesmo, cada um de nós contém a mesma estrutura de Deus. E quando o senhor diz nós, está falando de nós, seres humanos, ou nós, tudo que vive? Quando eu falo nós, ser humano, é para ficar mais entendido. Tudo no universo é formado, vamos botar por átomos, por partículas. Cada partícula do universo contém o DNA do universo. Então, tudo é Deus condensado. Deus condensado, não. Tudo é Deus da forma que nós vamos colocando para a gente entender. Tudo é Deus. Um só Deus. Deus único. O todo uno, o absoluto. O centro criador. A inteligência. A palavra, o verbo. Tudo é Deus. E tudo está contido dentro de Deus. Jesus falou que não pode existir nem nada, nem além nem aquém de Deus. Porque ele é absoluto, ele é o todo. E se tudo foi criado a partir de Deus, então tudo também tem a síntese de Deus. Porque da onde que Deus ia tirar? Lembrando que Deus é o absoluto, é o conjunto. Nada existe fora de Deus. Se for pensar, se for imaginar Deus como uma personificação de um velho de barba, nada disso vai funcionar. Não funciona. Aí já está tudo, e Deus tudo descaracterizado. Deus não está fora da criação, nem dentro da criação. Porque a gente não pode ver, a gente tem que ver o absoluto como um corpo. Corpo de Deus. É tudo. É tudo. Não tira nada, não tira essa lanterna, não tira isso aqui, nada. Porque a ciência já cansou de provar que tudo isso é matéria condensada.
Mas Energia condensada. energia condensada. Mas que tudo é composto de átomos, está tudo em movimento. Os átomos, ele não para de movimentar. Então, junta um monte de átomos para formar uma matéria. Depois, esses que a partir de não sei quantos anos aí, ele vai entrar em decomposição, a carga energética dele vai continuar dentro do sistema do todo. Não tem jeito dessa A carga energia- energética de sair para outro lugar, né? Igual, acho que foi o Lavoisier que falou, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, voltando lá, esse corpo de Deus, para nós entender, Deus é uma árvore. Ele está cheio de semente. Porque uma semente, aqui, para ter uma ideia, uma semente, quando ela germina, uma semente de laranja, vai virar uma laranjeira. Essa laranjeira vai dar mais semente. Se for plantando milhares de pés de É infinita, né? infinito, todas vai ter a mesma carga genética. Todas vão ser laranja. Embora, com o passar do tempo, a temperatura, não sei, umas podem ficar mais floridas, outras não, mas se botar todas na mesma temperatura, numa estufa, vai ficar tudo, Igualzinho. vai ser laranjeira. Aí, nós como essa semente de Deus, nós temos tudo, nós somos Deus miniatura. Nós somos Deus miniatura. Então, não é que Deus criou nós homem, não criou nós cachorro, não criou nós isso. Ele criou nós como semente. Todos nós. Semente. Então, essas sementes, vamos colocar assim, elas eram as células do corpo de Deus. Todas juntas, formando o corpo de Deus, formando a consciência de Deus, aquela toda. Aí, isso quer dizer o quê? Que nós somos deuses, filhos de Deus. Aí vai ser loucura. Loucura Tem na Bíblia isso? está aqui na Bíblia, aqui em Salmos. Salmos 82, versículo 6. Olha o que está escrito. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Então, nós somos deuses, não nessa forma exterior. Nós somos deuses como essência de Deus, como mente de Deus. Uma mente nossa é a mesma mente de Deus. Só que nós não temos consciência. O nosso estado mental ainda não percebe isso. A menos como sensações de grandeza, de poder, de felicidade, de querer o amor. Então, essa mente de Deus é como se ela estivesse se irradiando no nosso consciente. E nosso consciente, segundo nossos dados, segundo o que nós entendemos, nós interpretamos como felicidade de casar, de ter filho. Nós voltamos essa felicidade para aqui. Então, é essa mente de Deus de todo, que o tempo todo tentando se mostrar para nós, nos envolvendo, é que nós temos sensação, é que fala os lampejos dos gênios. Então está na Bíblia, eu não estou... Eu até pesquisei aqui e é bem forte, né? Eu disse, texto original citado por Jesus. Pois é, essa é outra parte, né? Não, Salmos 82, 6, ó. Então eu leio. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Pois é. Né? Aí, na continuação, você fala, né? Mas como os reis irão sucumbir. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele fala que somos deuses, ele fala também ele descarta a forma exterior. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Então, não é eu que estou falando, Jesus falou isso há quantos 1000 anos atrás, e a lógica nos leva a isso. Dentro, que nós podemos conceber aqui, que uma célula ela é um clone do corpo, que uma semente é o clone da sua árvore-mãe. Porque Deus não criou um, ou criou outro, ou criou outro. Deus criou Ele mesmo. Deus não podia, vamos botar assim, se replicar de outra forma.
Ele só podia gerar ele mesmo. E aqui não dá nem para rebater, porque isso aqui vai, eu sei que vai ter gente que vai mostrar isso aqui de Tentar outra mudar, forma. Mas aqui, ó, eu tô aqui na pesquisa do Google e fala assim, ó, o texto original citado por Jesus diz: eu disse, vós sois Deus e todos vós filhos do Altíssimo. Então pronto. Então, ele não tá... Não tem jeito. E outra coisa. Agora eu vou entrar. Calma, posso te mostrar um trem aqui? Pode. Que aqui tem um contexto aqui, ó, do que o próprio Google sugere. Ele fala assim, ó, a interpretação bíblica mais comum explica o termo deuses. Nestes trechos não significa que seres humanos sejam divindades, como o Criador, mas sim juízes e governantes. No Salmo 82, Deus está repreendendo juízes injustos. Eles eram chamados de deuses, porque tinham autoridade delegada por Deus para julgar e decidir sobre a vida das pessoas. Pois é, mas isso aí já tentaram, porque o homem sempre, quando ele lê os ensinamentos, lê a Bíblia, ele tem a necessidade, ele não compreendendo, ele traz tudo para o campo físico, para o momento que é agora. Tenta justificar tudo aqui agora. Mas tá claro, Jesus disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Como que você vai interpretar isso de outra forma? Se a própria ciência já demonstrou que uma célula é um clone, que cada célula tem todo o DNA do seu corpo, nós sabemos que toda semente tem o DNA da árvore mãe. Aí, para não ficar dúvida do que eu estou falando, que eu não estou inventando, isso é lógica. Através da ciência, já cansou de comprovar que a matéria não existe. Nós somos tudo energia. A energia é como se ela tivesse classificado em várias frequências. O pensamento é energia, o amor é energia, tudo é energia. O espaço, que nós vemos como vazio, ele é cheio de energia. Toda a energia do universo, ela está interligada, é tanto que uma coisa gera outra, é associação. Eles falam que tudo é composto de átomo. E tem estudos que mostram que, ó, por o átomo, quando eu encosto aqui, ó, eu interpreto como está encostando. Mas se aproximar uma câmera aqui a nível subatômico, não está encostando. Existe um espaço entre. Então, por isso que eles falam que na verdade, a matéria ela não existe. Que essa materialização é uma forma da gente interpretar o material. É o sentido que nós temos. Tato, olfato, paladar, é o que nos dá a percepção desse mundo. É assim que nós percebemos. Mas isso não quer dizer que esse mundo é assim. Porque, na verdade, tudo é energia. Aí, é como, vamos botar, Deus é o petróleo. Do petróleo deriva o quê? Gasolina, gás, não sei o quê. Tudo é o petróleo. Então, o petróleo é como se estivesse se derivando, para derivações. Então, é como se Deus estivesse se derivando como nós. Ele mesmo, como semente. Então, nós herdamos a mente de Deus. Vamos botar nós como a semente. Nós somos Deus, temos a mente de Deus. E nós temos a individualidade, eu sou Deus, de cada semente. Porque cada filho não podia ter uma personalidade não podia ter uma individualidade que não fosse de Deus. Porque é Deus. Realmente, se a semente está vindo da árvore mãe, como que ela vai ter, de onde que veio a individualidade? Ela só pode ser da mãe. Vai ser de onde? Vai ser do nada? Do nada, Então, agora nós vamos pegar essa semente, que é o resumo de Deus, que tem a mente de Deus, que tem o eu sou de Deus, e vamos procurar entender ela.
Porque a semente, ela é a síntese, eu resumo. Essa semente é me mantendo a mente de Deus, o eu sou dela, não percorreu a mente de Deus, ela herdou a mente de Deus. É uma mente herdada. Por isso nós somos herdeiros de Deus. Aí, o eu sou dessa mente, de cada semente, ela está lá como se fosse de uma forma inconsciente. Aí talvez alguém vai falar assim, isso não tem como. Se até nos parâmetros físicos isso tem como, né? Às vezes o cara nasce já herdando muita coisa sem ter corrido atrás, como diz o outro, né? Então, essa individualidade, ter herdado a individualidade de Deus é muito plausível. Não tem como de Deus criar algo aquém dele ou além dele, porque ele é o todo absoluto. Deus não é um corpo aqui, ali está o sol, não. Tudo. Por que eu falei que é Deus? Porque o universo, ele tem um psiquismo que coordena tudo, que faz uma coisa, gerar outra, criar outra. Como fala, né, que a Terra no princípio aqui era uma massa, aí foi ser bombardeado por satélite, aumentou a água, o outro foi criando o oxigênio. Eles chamam isso de mente absoluta? É a mente absoluta a Deus. Tem uma coisa que figura muito bem a mente absoluta, que é o seguinte: uma formiga, ela tem as ações dela como formiga, vai lá, carrega o pauzinho, mas nós vendo de fora, nós vemos aquele tanto de formiga, tudo em um propósito só. Do formigueiro, então, tipo assim, da coletividade. A formiguinha, ela tem a mente individual dela. Mas o organismo, o formigueiro todo, tem uma mente absoluta, porque é todo funcionando ali. Um depende do outro. Dependendo do outro, tudo. Você pode ver que uma não faz uma, que não tem lógica do grupo. Então, essa estrutura do universo, como energia, a gente fala energia, mas é pensamento. É o psiquismo do universo, é a mente diretora que faz tudo acontecer, que faz tudo gerar e criar. Então, agora eu vou voltar na individualidade. A sua individualidade, eu sou Deus. Eu sou Deus. Mas isso a gente fala em essência, porque a nossa mente, nosso raciocínio atualmente não percebe isso. Mas nós temos, você pode ver que todo mundo quer ser eterno. Se te fosse dado um remédio, você toma remédio aqui, você vai viver eternamente. Não, porque ninguém quer morrer. E parece, eu já ouvi até o Pablo Marçal falando na palestra dele, que o Elon Musk tá nessa pesquisa aí, e o Pablo Marçal é polêmico, né? O Pablo Marçal falou que ou nessa ou na próxima geração já vai ter imortalidade. Imortalidade? Não, mas estou enganado. Eu sei, mas eu quero dizer o seguinte, eu tô figurando aqui que o senhor tá falando. Tem filme, eles fazem transplante da cabeça pro corpo. Já tá rolando isso. Pra ver que o que o senhor tá falando não é uma coisa... Não é. Quem vaga, sabe, né? Quem sabe pode até acontecer. Não é loucura isso, não. Não é loucura. Isso tá tanto incrustado em nós, o desejo de ser imortal, que isso está sendo estudado. Pois é. Mas então nós vamos compreender, entender isso. A nossa origem. Porque nós falamos, qual que é a nossa origem? Deus. De onde nós viemos? De Deus. Deus é o quê? É o absoluto, é o universo. Nós viemos de onde? Do universo. Quem prova que nós viemos do universo? A nossa existência aqui na Terra. Qual é a composição nossa? Átomo. De onde que veio os átomos? Do movimento do universo. Movimento em cadeia. O movimento perfeito. É perfeito porque vai acontecendo cada coisa no seu campo. Tem lá, quantos bichos tem, inseto? Cada um tem seu meio de sobreviver. Então, a harmonia da vida, esse campo de energia da vida,
ele é programado para ele se mostrar de vários jeitos. Então Deus, é como se Deus se mostrasse através da criação dele. Então Deus é o planeta Terra, é. Deus é essa tesoura que é. Quer dizer, tudo é parte de Deus, tudo tem energia de Deus. Então a nossa mente é a mesma mente de Deus, a nossa individualidade. Eu sou Deus, sou. Portanto, um Deus em essência, que já está escrito na Bíblia, que nós já sabemos, que todo mundo vai morrer. Nossa, tem uma parte na Bíblia que eu não sei onde que é. Eu não sou leitor da Bíblia, eu falo a verdade. Que fala Eu tô caçando que Jesus fala o seguinte, que não é para buscar Deus em templos, que é para buscar Deus dentro. Mas perguntaram Jesus fala muito da vinda do reino de Deus. Aí perguntaram, quando virá o reino de Deus? Aí Jesus falou bem assim, muitos dirão, ele ou aqui ou lá está, mas não vades, porque o reino de Deus está dentro de vós.